Capítulo 1193 Batalha da Caveira Negra, 7. Não é bom. Sun-Yi caiu rolando e instantaneamente correu para o lado. Quase no mesmo momento, garras rasgaram o ar, quase roçando sua pele. Eles estavam tão próximos que ele sentiu o vento agitando-se enquanto desordenava seu cabelo. Rápido. Sun-Yi caiu de pé e deslizou para trás. Sentindo o movimento das sombras, ele ergueu o picado do consolo para bloquear o ataque, não porque ele realmente o percebeu, mas porque sabia que ele tinha que acontecer. Então, ele gritou. Um rugido ensurdecedor, desumano e monstruoso de repente dividiu os céus, e a cabeça de Sun-Yi foi instantaneamente perfurada por uma dor tão intensa que ele não pôde deixar de gemer. O que? O que diabos é isso? Um ataque sônico. Quando sua visão ficou turva, o ataque que ele havia previsto veio. O pecado do Solace estava no caminho, mas não estava em condições de formar um bloco sólido. Todo o corpo de Sun-Yi tremeu quando ele foi jogado para trás mais uma vez, seus ossos e tendões rangendo sob imensa pressão. Felizmente, eles não explodiram. Mas realmente doeu muito. Caindo no chão, Sun-Yi mergulhou nas sombras e voou para fora delas a algumas dezenas de metros de distância. Ele mal teve tempo de agarrar Saint Tiris e carregá-la para frente com seu impulso antes que as garras de Dirifang rasgassem sua armadura surrada. Os dois pararam a alguma distância e congelaram por um momento, apoiando-se um ao outro. A respiração de Sun-Yi estava rouca e o rosto de Skitid estava pálido. Na frente deles, o monstro imponente, Saint Dirifang, que finalmente havia liberado seu poder transcendente, lentamente virou seu focinho de lobo e olhou para eles com um olho bestial, vermelho sangue e aterrorizante. A intuição de Sun-Yi estava gritando. Olhando para a criatura monstruosa, meio humana, meio besta, ele sentiu isso, nas profundezas da expansão escura de sua alma sem luz. Morte. Lutar contra Dirifang significava morte. Um santo era um santo, afinal, em termos de poder bruto, um humano transcendente era semelhante a uma criatura de pesadelo corrompida. Embora os humanos possuíssem apenas um núcleo de alma, sua inteligência e poderes de aspecto os tornavam iguais aos demônios. Pelo menos, alguém como Beastmaster parecia até mais próximo de um terror. Sun-Yi lutou e matou muitas abominações corrompidas. Mas apesar da semelhança, os santos não se pareciam em nada com as criaturas que ele matou. Isso não tinha nada a ver com o poder bruto e tudo a ver com quem eles eram. Os santos tiveram que conquistar 5 infernos para transcender: o primeiro pesadelo, o segundo pesadelo, o terceiro pesadelo, o reino dos sonhos e o mundo desperto. Incontáveis humanos tentaram, mas apenas o melhor dos melhores poderia sobreviver a todas essas 5 provações impossíveis. Os mais fortes, os mais corajosos, os mais inteligentes, os mais determinados, os mais habilidosos, os mais adaptáveis, os mais sortudos. De longe, somente uma pessoa que possuísse todas essas qualidades poderia se tornar um santo. Mesmo com a interferência dos grandes clãs, nada menos serviria. Então, enfrentar um santo não era comparável a enfrentar uma abominação corrompida aleatória. Enfrentar um santo era como enfrentar uma das mais fortes abominações corrompidas que existem. Um demônio entre demônios. Dirifang também não estava sozinho. Havia vários ascensionados do clã Song e os servos poderosos os cercando também. Maldito seja tudo. Sun-Yi suprimiu a vontade de dar um passo para trás, sabendo que não conseguiriam correr. Seus olhos ficaram turvos e sombrios. Ele hesitou por um instante e depois olhou para Skitid. Se ele desse tudo de si, usando Shadow Shell e todos os outros truques à sua disposição, provavelmente ainda não seria suficiente. Sua última aposta desesperada foi o espelho da verdade, mas Sun-Yi não tinha certeza se isso ajudaria em alguma coisa, não antes de ambos serem despedaçados por Dirifang, pelo menos. Ele tremeu. Lady Tiris, eu não sei o que fazer. Ela olhou para ele, seu rosto ensanguentado permanecendo calmo e composto. Sua voz também estava firme. Claro que sim. Você tem que fugir. Sun-Yi cerrou os dentes. Sim, recuar sempre foi uma opção. Afinal ele era um grande mestre em permanecer vivo. Ele poderia se dissolver nas sombras e emergir delas a centenas de metros, ou mesmo a alguns quilômetros de distância do terrível santo. Ele também poderia se tornar uma das sombras e, portanto, imune a todos os danos físicos. Afinal, foi assim que ele sobreviveu naquele campo nevado no centro antártico.
O problema era que ele não podia levar ninguém com ele. E então, o significado de Skitid era claro. Ela estava dizendo para ele deixá-la se salvar. Mas Sun-Ni, ele não queria. Então, ele não iria. Não havia tempo para conversas, na verdade, então ele simplesmente ergueu a espada e rosnou, como diabos eu vou. No momento seguinte, a figura monstruosa de Dirifang se transformou em um borrão cinza. Ele estava se movendo rápido demais para Sun-Ni rastrear de onde viria o ataque. Nem mesmo o sentido das sombras conseguia acompanhar o santo bestial. E então, tudo o que Sun-Ni pôde fazer foi adivinhar. Besteira. Ele convocou as sombras novamente, tentando construir outro muro ao redor delas. No entanto, foi destruído antes de receber a chance de solidificar. Ele tentou bloquear o ataque do transcendente com o pecado do consolo novamente. No entanto, foi deixado de lado com uma facilidade desanimadora. Ele se colocou entre Dirifang e Saint Tiris. Arg! Sun-Ni sentiu sua garganta sendo rasgada por uma garra afiada. Ele recuou e agarrou o pescoço mutilado, sentindo o sangue fluir por entre os dedos como um rio. Isso. Droga. Isso dói. Ele usou o desejo de morrer para curar a ferida letal, exaurindo a carga acumulada do encanto transcendente. Ainda não foi suficiente para mudar a situação. A fera monstruosa já estava se preparando para desferir outro ataque, e desta vez, antes que Sun-Ni pudesse reagir, um clarão ofuscante iluminou repentinamente o mundo, e o borrão cinza que se lançava sobre eles foi subitamente engolido por uma explosão de chamas brancas. Ao mesmo tempo, uma figura empunhando um florete fino apareceu na frente do ascensionado da canção do clã. Ela se movia entre eles como uma aparição, desviando uma chuva de ataques, com elegância comedida e uma facilidade estranha e aparentemente irracional. Cassia chamou a atenção dos mestres e servos inimigos, enquanto Nef se posicionou entre Dirifang e Sun-Ni. A fera imponente emergiu das chamas, fios de fogo branco dançavam em seu pelo, mas ele não parecia queimado. O santo mostrou suas presas em um sorriso assassino. Olhando para a monstruosidade imponente, Nefis, calmamente colocou sua espada longa radiante em uma guarda alta. Sun-Ni. Você está bem? Ele suspirou. Droga. É realmente uma pergunta estúpida de se fazer. Capítulo 1194 Batalha da Caveira Negra, 8. Sun-Ni soltou um suspiro conciso. Sim, estou bem. Acabei de arrancar minha garganta. Não é grande coisa. Ele abaixou a mão ensanguentada, revelando a ferida que já havia desaparecido graças ao encantamento, desejo de morte. Havia muito sangue em seu pescoço e na seda preta do sudário do crepúsculo, mas sob ele, sua pele e carne estavam perfeitamente bem. Um canto da boca de Nep se curvou para cima. Eu vejo. Então, ela olhou para Dirifang com uma severidade que parecia fria o suficiente para congelar uma pessoa até a morte e disse calmamente, nesse caso. Lá diz Kitid, por favor, recue com Song of Tifalen. Mestre Sun-Li e eu permaneceremos para cobrir sua retirada. Saint Tiris não estava em condições de enfrentar Dirifang em batalha. Mesmo que ela quisesse ficar, sua presença só iria atrasar os dois. Ela parecia ter entendido isso também. Mesmo que não o fizesse, Sun-Ni não tinha certeza se Skitid estava em posição de recusar as ordens de Nep. Ela era uma vassala do clã Valor, afinal, e Nepis tinha tecnicamente o mesmo status de Morgan. Cassie, leve ela. Não havia nenhum lugar realmente seguro no campo de batalha, mas aproximar-se do corpo principal da força de Valor, e longe dos inimigos mais perigosos, aumentaria muito as chances de sobrevivência dos Skitid. Cassie estava enfrentando dois mestres do clã Song. Seu florete não parecia se mover muito rapidamente, mas de alguma forma, estava sempre onde precisava estar para desviar dos ataques. A garota cega movia-se com cadência à medida, sempre meio passo à frente de seus inimigos. Embora seu rosto permanecesse calmo, os dois ascensionados pareciam abalados. Abalados o suficiente para cometer um erro. Justo naquele momento, um deles convocou sua habilidade de aspecto para transformar o chão sob os pés de Cassie em lama traiçoeira, enquanto o outro se comprometeu com um poderoso golpe de sua espada. No entanto, a garota cega pulou levemente apenas uma fração de segundo antes de perder o equilíbrio na lama úmida, evitando ficar momentaneamente imobilizada. Seu florete disparou para frente, perfurando o pescoço do espadachim que contava com o aspecto de seu parceiro, para deter o inimigo. Ao mesmo tempo,
Algo brilhou no ar, e o dançarino silencioso parou acima do ombro dela, com a lâmina manchada de sangue. Ambos os mestres caíram silenciosamente. Seus corpos desabaram no chão quase no mesmo exato momento em que Cassie pousou após o salto, com um florete na mão e outro pairando sobre seu ombro. Ela se moveu rapidamente, evitando um ataque frenético de um escravo corrompido, e apareceu ao lado de Saint Tiris. Sem dizer uma palavra, a garota cega agarrou Skitid pelo ombro e puxou-a para longe. Dirifang, surpreendentemente, permitiu que tudo isso acontecesse sem mover um músculo. Ele simplesmente olhou para Nefes de cima enquanto as chamas brancas morriam em seu pelo, imóvel, com uma expressão indiferente em seu rosto bestial. Sun-Yi estava curioso para saber o que o Santo Sombrio estava pensando, mas, ao mesmo tempo, não se importava em saber. Logo, os três ficaram frente a frente, a monstruosidade imponente de um lado, Sun-Yi e Nefes ombro a ombro do outro. Ah! Isso traz lembranças. A situação era totalmente diferente e o inimigo era totalmente diferente. Os dois também eram totalmente diferentes. Tanta coisa havia mudado e, ainda assim, ele não podia deixar de sentir como se estivessem de volta aos galhos do Devorador de Almas, olhando para o demônio da carapaça e se preparando para derrubar a enorme abominação. O focinho de Dirifang se moveu e, de repente, uma voz profunda e reverberante escapou dele, fazendo os ossos de Sun-Yi tremerem. Você é filha de Broken Sword. Nefes inclinou um pouco a cabeça. Respondeu calmamente, eu sou. Faíscas vermelhas giraram em torno de sua cabeça, formando um capacete. A besta monstruosa sorriu. Vergonha. Com isso, ele rugiu e avançou. Em algum outro lugar do campo de batalha, pilhas de cadáveres se moviam, voltando à vida. Ondas de choque constantes do confronto distante entre o Titã Eco e os quatro reflexos sacudiam o chão, fazendo parecer que o mundo estava à beira de desmoronar em pó. Havia despertos, ecos e abominações encantadas destruindo umas às outras. O solo estava encharcado de sangue e mais corpos criam na lama vermelha a cada momento. Um relâmpago brilhou e um trovão percorreu a planície desolada, logo se afogando no clangor da batalha. As primeiras gotas de chuva forte caíram. No meio de todo esse caos, coberto de sangue, um jovem, com uma armadura surrada puxou friamente a espada do corpo de um guerreiro desperto, jogou o cadáver de lado e se virou. Uma jovem esbelta vestida com uma armadura preta, com uma capa vermelha pendurada nos ombros, refletia-se em seus estranhos olhos espelhados. Os dois eram tão parecidos que poderiam ser confundidos com gêmeos. Morgan descartou calmamente sua capa, permitindo que ela se desintegrasse em uma chuva de faíscas escarlates. Erguendo a espada e apontando-a para Mordred, ela o perfurou com um olhar penetrante e sorriu. Vamos acabar logo com isso, monstro. Faça a todos os truques sujos que ainda lhe restam, e então poderemos resolver isso de uma vez por todas com nossas espadas. Mordred olhou para ela por um momento, depois olhou para a forma distante do verme gigantesco. Truques sujos, hein? Ah, mas não tenho mais nenhum desses. Sua irmã sorriu com desprezo. Por favor, me perdoe se eu não acredito em você. Mordred balançou a cabeça e deu um passo à frente, o rosto desprovido da leveza habitual. Não me entenda mal. Eu poderia ter preparado alguns. Mas isso seria tão insatisfatório, você não acha? Querida irmã. Você não deveria presumir que eu quero matá-la com minhas próprias mãos, menos do que você quer me matar. Qual é o sentido de matar você com um truque? Então, você simplesmente morrerá pensando, lá vai ele, fazendo algo desprezível de novo. Não, não, não. Eu quero matar vocês, todos vocês, com aquilo de que você mais se orgulha. Quero esmagar todos vocês. Morgan sorriu. E daí? Você realmente vai lutar comigo com uma espada? Você perdeu os últimos pedaços de sua mente quebrada, criatura. Você não tem chance. Mordred deu mais um passo para trás e cerrou os dentes. Veremos. Sua voz geralmente calma foi subitamente distorcida por um ódio vasto, sombrio e incinerante. Um ódio tão quente que poderia derreter o abismo. Morgan parou de sorrir e caminhou em direção a ele com uma expressão calma. Você ainda acha que pode escapar? Vou ter que decepcioná-lo. Quando esse seu corpo for destruído, não haverá escapatória. Você já passou. O que foi? 6, 7 anos. Trancado em uma caixa. Desta vez, construímos uma melhor. Desta vez, você ficará trancado para sempre.
Finalmente, um sorriso louco apareceu no rosto de Mordred. Veremos isso também. Uma fração de segundo depois, o clangor de duas espadas, se chocando, abafou a cacofonia da batalha. Em algum outro lugar no campo de batalha, uma sombra taciturna estava lutando contra um reflexo ofuscantemente radiante. Em outro lugar, o lendário Spering Blade estava lutando contra a bela demônio, Beastmaster. Uma gigante pantera negra estava rasgando em pedaços uma figura tecida da luz do sol com suas garras. Seu reflexo tentava furiosamente se livrar de uma pequena figura de aço preto de sua pele, enquanto a pequena figura teimosamente assegurava. Sorria Pergete apontou seu glaive para o rosto monstruoso de Song Cezan, sua armadura de couro cheia de buracos. O monstro que estava diante dela limpou o sangue de seus lábios e cuspiu, como se estivesse provando algo nojento. Uma garota cega estava lutando contra uma massa de criaturas do pesadelo encantadas para guiar um santo espancado para um lugar seguro. Uma criatura revoltante feita de incontáveis vermes cinzentos estava sendo lentamente destruída por 4 reflexos quebrados. Quando o céu cinzento rompeu com uma torrente de chuva, a batalha ruinosa explodiu num pesadelo de violência. Capítulo 1195 Batalha da Caveira Negra 9. O mundo ficou mais escuro sob o véu de nuvens tempestuosas e torrentes de água caíram dos céus, curvando-se como chicotes. Iluminados por um relâmpago ofuscante, 2 humanos fugiram das garras de uma fera imponente. Nefis, agora. Não havia necessidade real de palavras. Sun-Yi e Nepis podem ter se distanciado ultimamente devido às escolhas que fizeram, mas a essência do relacionamento deles era a mesma. Eles eram parceiros de batalha, em primeiro lugar, e todo o resto em segundo lugar. Esse vínculo foi forjado em fogo, lágrimas e sangue na costa esquecida muito antes de uma sombra ser lançada sobre ela por outros assuntos. Até agora, a sua capacidade de agir com coordenação perfeita era ainda maior do que a unidade não natural concedida aos guerreiros do valor pelas espadas forjadas. A partir do momento em que os dois mataram o primeiro carapace Scavenger juntos, Sun-Yi e Nepis passaram por inúmeras batalhas juntos. Ela o ensinou como manejar a espada, enquanto lhe ensinou como controlar a essência de sua alma como mestre. Apesar de tudo, esse vínculo nunca mudaria. O que não quer dizer que não houvesse outro vínculo entre eles. No momento em que Dirifang avançou, Sun-Yi correu para a direita, enquanto Nepis correu para a esquerda. Ao mesmo tempo, parte do brilho dela se misturou com as sombras dele, enquanto uma de suas sombras envolveu seu corpo. A soma de seus poderes era maior que suas partes. As sombras e a luz brilhante pareciam ressoar uma com a outra, tornando ambas mais fortes do que tinham direito de ser. Sun-Yi se transformou em uma silhueta envolta em uma escuridão escaldante, enquanto o brilho de Nep assumiu um tom mais escuro. A escuridão estava permeada por uma luz branca e ofuscante, enquanto a luz parecia conter fragmentos de escuridão inesgotável. A luz tornou a escuridão mais profunda, enquanto a escuridão tornou a luz muito mais forte e radiante. E havia mais do que isso também. Pelo menos para Sun-Yi. Ao contrário de suas sombras, que aumentavam todos os seus atributos físicos, as chamas de Nep inflamavam a alma também. Envolvido em seu fogo, ele podia sentir sua essência se tornar muito mais vibrante e quente. Muito mais potente. Ah! Que sensação boa! Nepis deve ter usado todo o seu aprimoramento e, com a adição da sombra de Sun-Yi, ela foi rápida o suficiente para escapar das garras de Dirifang. Ele, por outro lado, foi um pouco mais lento. Felizmente, o santo escolheu a estrela mutável como alvo principal. Como ele não poderia atacar os dois ao mesmo tempo de forma eficaz, o ataque dirigido a Sun-Yi não foi tão inevitável quanto poderia ter sido. Sun-Yi sentiu uma leve sensação de insatisfação. Então, o que? Estamos de volta a isso. Nep a isca, enquanto eu sou a lâmina. Ele não gostou nem um pouco. De qualquer forma, Dirifang cometeu um erro. Um erro muito grave. Ele não deveria ter prestado menos atenção a Sun-Yi. Porque enquanto sua alma estava em chamas com o brilho de Nep, algumas de suas habilidades também receberam um impulso transformador. Até porque ele poderia gastar sua essência com mais liberdade. Prepare-se, bastardo. Nefis pousou após se esquivar e girou instantaneamente, evitando por pouco o ataque seguinte da fera e cortando seu braço com sua espada incandescente. Ao mesmo tempo, Sun-Yi deixou-se enterrar sob uma onda de sombras. O que emergiu deles, no entanto, não foi um humano,
mas um demônio de 4 braços vestido com uma temível armadura de ônix. A criatura era como uma cria das trevas, mas seus olhos ardiam com um brilho branco e furioso, em sua boca era como uma fornalha incinerante, de chama branca. Os dois criaram distância entre si e, assim, Dirifang só poderia enfrentar um de cada vez. Foi por isso que ele chegou uma fração de segundo atrasado para reagir ao ataque de Sun Yi. Mais rápido. Mais rápido. Mais rápido. O chão se partiu e explodiu sob seu pé com garras enquanto Sun Yi avançava. O ar, que geralmente era suave e imperceptível, de repente parecia uma parede. Ele rompeu aquela parede. As gotas de chuva pareciam congelar no lugar enquanto caíam. Sun Yi queria soltar um grito, um rugido, um grito de guerra. Mas ele não o fez, é claro. Porque ele anunciaria seu ataque enquanto atacava o inimigo por trás. O pecado do consolo caiu silenciosamente. Eu acho que você deveria dar uma olhada, mas Dirifang de repente não estava no lugar onde estava uma fração de segundo antes. A fera imponente havia se contorcido, de alguma forma, para evitar a lâmina transcendente, rápida demais para ser vista. Sun Yi só sentiu o ar sendo deslocado pelo corpo maciço do santo um segundo depois. Isso também foi bom. Ele caiu, agachando-se sobre as 4 mãos, e sentiu algo rasgar o espaço vazio acima. No momento seguinte, houve um clarão ofuscante e um rosnado furioso. Dirifang pode ter sido capaz de evitar a tentativa de Sun Yi de apunhalá-lo pelas costas, mas ao fazer isso, ele foi forçado a virar as costas para Nephis. E Nephis, sem perder um único momento, aproveitou a oportunidade para cravar sua espada incandescente na pele da fera. A criatura imponente se desvencilhou e parou por um momento, olhando para baixo. Ali, no flanco, via-se um longo ferimento, através do pelo chamuscado. Gotas de sangue rolavam pelo seu lado enquanto ferviam. A laceração foi superficial e nada grave. No entanto, Dirifang recebeu um ferimento, não importa quão pequeno fosse, enquanto Sun Yi e Nephis não. Seu rosto bestial se contorceu em um rosnado cruel. O santo não disse nada antes de lançar outro ataque. Não havia necessidade de palavras e nenhum deles tinha nada a dizer. Suas espadas, garras e aspectos estariam falando. Um espírito de chama, uma geração de sombras e uma fera selvagem entraram em confronto no meio de um campo de batalha aterrorizante. Eles estavam se movendo tão rápido que era difícil ver o que estava acontecendo. Flores de fogo branco floresceram no meio de uma chuva torrencial, e o chão tremeu com a fúria de seu confronto assassino. A batalha deles foi frenética e transformou tudo ao seu redor em puro caos, mas não foi sem sentido. Na verdade, cada um dos 3 permaneceu com sangue frio e calculista no meio do confronto furioso. Mesmo enquanto aumentavam um ao outro, Sun Yi e Nephis eram muito mais lentos e fracos que o santo do clã Song. Mas não a ponto de poder aniquilá-los instantaneamente. Mais importante que isso, havia 2 deles. Mesmo que não fossem iguais a Dirifang em termos de poder bruto, eles poderiam usar o conhecimento e a compreensão um do outro para compensar a diferença de força. E assim, a batalha continuou. Dezenas de golpes foram trocados no espaço de uma dúzia de segundos. O chão estava quebrado e revolvido. A água da chuva misturou-se ao solo, transformando-o em lama. A lama foi incinerada pelas chamas, transformando-se em cinzas. Por alguns breves momentos, um frágil equilíbrio pareceu ter sido criado entre os 2 mestres e o santo. Surpreendentemente, Sun Yi e Nephis não foram feitos em pedaços por Dirifang, como alguns ascensionados deveriam ter sido. Eles até conseguiram empurrá-lo de volta. Mas Sun Yi não ficou muito feliz com o resultado. Foi porque ele sabia que esse equilíbrio não duraria muito. Neste momento, mesmo lutando no limite absoluto das suas capacidades, ambos os lados estudavam cuidadosamente o seu adversário. O lado que conseguisse reunir primeiro os pontos fortes e fracos do inimigo venceria, enquanto o lado que falhasse seria morto. Bem, que maravilha! Nesse aspecto, Sun Yi tinha uma vantagem esmagadora. Como praticante da dança das sombras, ele era incomparável quando se tratava de aprender tudo sobre seus inimigos, sejam eles humanos, criaturas do pesadelo ou santos. Capítulo 1196 Batalha da Caveira Negra 10. Na cacofonia da batalha, obscurecida pelos trovões estrondosos e pelo sussurro da chuva caindo, 2 espadas criavam uma melodia letal de aço. Mordred sabia que era mais fraco que sua irmã mais nova. Ele também era mais lento e não tão resistente.
Ele era ainda menos habilidoso, talvez. Seus poderes eram formidáveis, mas inúteis contra ela. O Rei de Espadas garantiu isso. Os núcleos de sua alma foram gastos na criação dos reflexos, e esses reflexos estavam sendo gastos na contenção de seu exército. Esse exército também era mais poderoso que o do seu lado. Morgan escolheu o campo de batalha e atraiu o inimigo para uma armadilha. Como general, ela já havia conseguido. Mas ela não era apenas uma estrategista astuta. Ela também era uma guerreira brilhante. Morgan era como uma lâmina imparável. Ela tinha tudo que uma princesa da guerra deveria possuir. Ela tinha poder, talento, determinação, inteligência. Ela tinha a autoridade da família e também o favor dela. Enquanto Mordred não tinha nada, ele sempre não teve nada. E tudo que ele tentou fazer foi destruído ou levado embora. Porém, apesar de tudo isso, ele não iria perder. Ele iria vencer. Morra, sua desgraçada. Suas espadas se chocaram e, embora Mordred tivesse conseguido ler suas intenções, ele ainda foi jogado para trás. Seu bloqueio foi perfeito, mas não foi forte o suficiente. Ele escorregou na lama e soltou um suspiro de dor. Ele estava um pouco atordoado. A chuva caía ao redor deles como uma parede cinza, e cada gota era um espelho. O mundo se refletiu inúmeras vezes, e todos esses mundos refletidos inundaram sua mente como um caleidoscópio de horror. Cada morte horrível, cada pedido desesperado de ajuda, cada ato altruísta de coragem, cada lamento covarde de derrota foram refletidos, multiplicados e projetados, em sua cabeça. Isso ajudou a se orientar melhor no caótico campo de batalha, mas também foi chato. Era por isso que ele não gostava de chuva. Morgan já estava se aproximando. Mordred sorriu ao se levantar para encará-la. Lá estava ela. Uma bela jovem com uma armadura preta, que se parecia muito com ele. O que ela sabia? Ela não sabia de nada. Ela era apenas uma criança quando a família decidiu traí-lo. Nem mesmo um adormecido. Ela não estava lá quando seu corpo original foi destruído, ou quando ele foi trancado em uma jaula como uma fera. Morgan não estava entre aqueles que ele mais queria matar. Mas ela era o símbolo deles. Para Mordred, a jovem com um rosto assustadoramente semelhante ao seu simbolizava o grande clã Valor. Ela incorporou tudo o que ele queria destruir. Assim. Ele iria quebrá-la em pedaços. Sua espada brilhou, cortando as gotas de chuva enquanto voava em direção ao corpo dele. Ele tentou desviar, mas não adiantou. O golpe acabou sendo uma finta. Um momento depois, uma dor aguda perfurou o lado esquerdo de seu rosto. Mordred cambaleou para trás, sentindo o sangue escorrer pela bochecha. Arg! Eu acho que perdi um olho, dessa vez, iluminado pelo relâmpago. O rosto de Morgan permaneceu impassível. Patético. A voz dela parecia desapontada. Mordred sorriu e ergueu a espada sem dizer nada. Normalmente, este seria o momento de implementar um esquema. Um truque astuto, um engano sutil, uma reversão inesperada. Algo assim. Afinal, ele era um mestre nessas coisas. Mas ele foi sincero quando disse que não haveria truques. Hoje, não adiantava destruir o símbolo do valor com um truque. Também não haveria satisfação. Seu ódio não seria extinto. Não. Ele iria derrotá-la com nada além de seu próprio corpo e lâmina. Porque, mesmo depois de o terem descartado, Mordred ainda era mais forte, forte o suficiente para destruir todos eles. E eles precisavam aprender isso. Venha, irmã. Dê tudo de si. Sua risada se afogou, na chuva. Morgan obedeceu. Eu acho que você deveria dar uma olhada por alguns segundos. Os dois se enfrentaram, suas espadas cantando uma canção aguda e mortal. O clangor de duas lâminas batendo uma contra a outra fundiu-se em uma melodia contínua e sonora. Eles eram muito rápidos, muito habilidosos. Nenhum deles poderia dominar o outro, e aqueles que estivessem em seu caminho só poderiam fugir olhar com terror e admiração. Mas eventualmente, inevitavelmente, Morgan destruiu suas defesas. A espada dela atravessou sua armadura, empalando no peito. Se fosse qualquer outra pessoa, seu coração teria sido perfurado. Mas ele deve tê-la abalado bastante. O suficiente para ele esquecer que seu irmão nasceu com uma doença rara que inverteu a posição dos órgãos. Então, ela sentiu falta do coração dele. Mesmo assim, ter uma espada enfiada no pulmão doeu muito. Doeu terrivelmente. Não que ele se importasse. Em vez de recuar do ataque,
Mordred avançou e agarrou Morgan pelo pescoço. Seus olhos se arregalaram e ela tentou apressadamente torcer a espada no ferimento. O outro braço dela já estava se movendo para bloquear o ataque potencial de sua própria espada. Em vez de tentar usá-lo, Mordred simplesmente deu uma cabeçada nela e sentiu seu nariz estalar sob a força do golpe inesperado. Morgan cambaleou para trás. O sangue escorria de seu nariz quebrado, pintando a parte inferior de seu rosto de vermelho. Se ouviu. Escória. A espada dela, que ainda estava alojada em seu peito, se espalhou em um redemoinho de faíscas escarlates. Ele não podia evitar cambalear e soltar um grito de dor. Ela iria, sem dúvida, invocá-lo de volta. Mas isso levaria alguns segundos, pelo menos. Não se importando, Morgan avançou. Sua perna chicoteou no ar, com o objetivo de arrancar a cabeça dele. Mordred bloqueou-o com a espada e sentiu a espada estalar. Sua espada quebrou. Houve mais dor. A canela de Morgan cortou sua espada, sua armadura e seu antebraço. O osso quebrou, os músculos se partiram e os tendões se romperam. Sua mão sangrando caiu no chão. Sem prestar atenção, Mordred deu um passo à frente e enfiou a espada quebrada na fenda estreita entre o peitoral e a saia de aço segmentada que protegia a parte inferior da cintura. A lâmina irregular mergulhou na lateral de sua irmã. Embora sua carne parecesse tão durável quanto o aço, ele a empurrou o mais fundo que pôde antes que a memória quebrada se desintegrasse em uma chuva de faíscas. Ela soltou um gemido abafado e se afastou. Eu vou matar você. Ela tentou esconder, mas havia um toque de hesitação em sua voz. Morgan estava ganhando. Ela definitivamente estava ganhando. Ela recebeu apenas um ferimento grave, enquanto seu inimigo já parecia meio morto. Ele parecia um cadáver ambulante. Então por quê? Por que ele estava tão calmo? O que havia de errado com ele? Ela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Sua espada já estava se manifestando de volta à realidade. Mordred também estava convocando uma nova arma. Ele olhou para baixo, para a mão decepada, e passou por cima dela com indiferença. Não. Você não vai. Havia um toque de finalidade em suas palavras. Rangendo os dentes, Morgan bloqueou a dor, e atacou mais uma vez. Capítulo 1197, Batalha da Caveira Negra, 11. Um trovão estrondoso abalou o mundo. Mas o rugido bestial que atravessou o clangor do campo de batalha foi muito mais ensurdecedor. Rolou pela terra devastada como uma força física, minando a força dos guerreiros e fazendo-os balançar. Sun-Ni, que estava muito perto da origem daquele rugido, amaldiçoou baixinho enquanto afastava a dor e torcia o corpo para evitar ser cortado pelas garras monstruosas do furioso santo. A mão de Dirifang passou voando por ele, e enquanto Sun-Ni tentava derrubar o pecado do Solace no membro monstruoso da criatura, Nephis atacou do outro lado, sua espada transformando os jatos de chuva em vapor fervente. Os dois eram como caçadores lutando contra uma fera poderosa. Eles circularam ao redor dele e usaram sua cooperação para compensar a lacuna de poder, agindo com astúcia e a previsão que tornavam os humanos tão mortais. Nephis estava lutando de uma forma que teria feito todos os outros ascensionados congelarem em um silêncio atordoado. Ela era muito rápida, muito forte e muito destrutiva. Sua espada incandescente era quente e afiada o suficiente para incinerar o mundo, e sua habilidade e senso de batalha pareciam transcender o conceito de limites. Sun-Ni não era menos assustadora. Escondido no tenebroso abraço da Shadow Shell, ele lutou com o poder feroz de um demônio verdadeiro e usou seu físico desumano para se mover de uma maneira que nenhum humano poderia repetir e nenhum oponente poderia prever. Muito mais importante, apesar da grande diferença entre os dois, um envolto em trevas ardentes, o outro impregnado de uma bela luz, eles lutaram e agiram como um só. Essa combinação era letal demais para uma mera fera sobreviver. No entanto, o inimigo deles não era uma fera. Não importa o quão animalesco sua forma parecesse. A habilidade de transformação de Dirifang permitiu que ele se tornasse um estranho híbrido entre um lobo e um homem. Suas garras, suas presas, seus olhos, bestiais, seu pelo grosso. Bem como sua raiva desumana, sua sede de sangue selvagem e seu poder primordial, tudo isso fez Sun-Ni se sentir como se estivesse lutando contra uma criatura do pesadelo. Mas o santo não era uma criatura de pesadelo. Por trás de todas essas características monstruosas, escondia-se a mente fria e calculista de um humano. E, como humano,
Ele se beneficiou do vasto legado de conhecimento e percepção acumulados do qual todos os humanos foram herdeiros. Em outras palavras, Jirifang possuía o corpo de uma abominação poderosa, mas lutou com a habilidade sublime de um talentoso guerreiro humano. Por causa da natureza de sua transformação, o santo estava usando uma estranha mistura de arte marcial corpo a corpo e uma técnica de luta com facas, só que, no caso dele, garras afiadas faziam o papel das facas, e ele tinha 20 deles. Ele também tinha uma boca cheia de presas terríveis. E o nível de habilidade que este transcendente possuía, ou qualquer transcendente, na verdade, era realmente impressionante. Sun Yi não tinha certeza se já havia enfrentado um inimigo com tanto domínio sobre suas armas preferidas. Se o fizesse, provavelmente poderiam ser contados nos dedos de uma mão. De qualquer forma, apesar dos melhores esforços de Sun Yi e Nefis, eles simplesmente não conseguiram derrubar o santo. Eles não podiam nem mesmo feri-lo seriamente, na verdade. Eles mal conseguiam permanecer vivos. Houve vários cortes no corpo da enorme fera, mas os dois receberam muito mais danos do que Jirifang. As armaduras de ambas estavam surradas e amassadas, e Sun Yi sentiu o gosto de sangue na língua. Sentindo uma pitada de desespero invadir seu coração, ele cerrou os dentes e correu para aproveitar a pequena janela de oportunidade que Nefis havia criado e desferir um golpe violento. O ataque errou. Ele é um monstro. Eu acho que você deveria dar uma olhada um momento depois. Seu corpo tremeu ao ser repelido por um golpe de cotovelo inesperado, mas perfeitamente executado. O peitoral do manto amassou-se e quase rachou. Nefis lançou-se em um ataque imprudente para ganhar um pouco de tempo para se recuperar. Ela iria pagar por isso, sem dúvida, mas neste momento, a batalha deles não era para permanecerem ilesos. Tratava-se de estar um pouco menos quebrado do que o inimigo no final. Arg! Jirifang era poderoso, Jirifang era habilidoso e, o pior de tudo, Jirifang era estranho. Seu estilo de batalha era único, bizarro e profundo demais para ser decifrado em um curto espaço de tempo. Tinha sido perfeitamente adaptado para sua monstruosa forma transcendente, com suas características e atributos físicos contraditórios, que eram humanos ou não. Ele exibiu um nível de controle de ciência tão complexo, deliberado e engenhosamente aplicado, que fez Sun Yi questionar seu próprio talento. Não era uma questão de talento. Foi simplesmente a superioridade inata de um rank mais alto multiplicada pela quantidade de esforço colocado na integração da essência em um estilo de combate, tanto pelo próprio Jirifang quanto por muitos mestres de batalha do clã Song. Foi o benefício de ser vassalo de um grande clã. Esta foi possivelmente a primeira técnica de ciência dedicada que Sun Yi teve a chance de estudar. Ele nem sabia que tais coisas eram possíveis ou existiam. E se tudo isso não bastasse, as habilidades de aspecto de Jirifang também foram perfeitamente combinadas com seu estilo de batalha. Teria sido muito pior se Sun Yi tivesse que adivinhar primeiro as habilidades do santo. Felizmente, ele já os havia aprendido com Cassie. A habilidade adormecida de Jirifang melhorou todos os seus sentidos, especialmente a audição e o olfato. Ele podia até sentir as pequenas vibrações se espalhando pelo chão. Como resultado, ele não tinha pontos cegos. Ele também parecia ser capaz de prever as ações de seus oponentes, observando as menores mudanças em suas posturas, contrações musculares, movimentos oculares e outras, coisas das quais Sun Yi não tinha conhecimento. Sua habilidade desperta era um aumento físico ligado ao seu estado emocional. Quanto mais irritado ele ficava, mais dor sentia, mais poderoso ele se tornaria. Coisas assim geralmente não eram confiáveis e impossíveis de controlar, às vezes até prejudiciais, mas Jirifang parecia possuir controle absoluto sobre suas emoções. Ele poderia invocar a raiva mais assassina à vontade, enquanto permanecia perfeitamente calmo e composto. A habilidade ascensionada de Jirifang foi o ataque sônico debilitante, e sua habilidade transcendente. Bem, era evidente. Então, com o conhecimento disso, Sun Yi teve que encontrar uma maneira de matá-lo. Um mestre matando um santo. Isso nunca aconteceu na história. Mas isso tinha que acontecer hoje. Ele iria fazer isso acontecer. Capítulo 1198, Batalha da Caveira Negra, 12. Os três eram como um furacão destruidor. A luta sangrenta entre Jirifang, Sun Yi e Nefis não foi menos furiosa e destrutiva do que os confrontos entre os outros cavaleiros que estavam acontecendo no campo de batalha. Ou talvez até mais. Qualquer desperto,
ou abominação encantada que ousasse entrar na esfera de destruição, criada por sua luta foi instantaneamente dilacerada, e assim, logo, ninguém ousou mais fazê-lo. Tudo o que os soldados podiam ver eram formas escuras movendo-se com uma velocidade terrível sob a chuva e nuvens ondulantes de vapor escaldante que às vezes eram iluminadas por flashes brilhantes de um lindo brilho branco. Talvez apenas Kai pudesse entender o que estava acontecendo lá dentro, devido à sua habilidade de aspecto desperto. Espero que o idiota não venha aqui para nos ajudar. Sun-Yi estava tentando desmantelar o estilo de batalha de Jirifang para segui-lo, mas seu progresso era muito lento. Cada segundo que eles passaram lutando contra o terrível santo ameaçava ser o último, e mesmo que continuassem vivos, seus destinos seriam selados devido à simples exaustão, tanto de seus corpos quanto de suas almas. Sun-Yi e Nefis possuíam uma resistência surpreendente e seus reservatórios de essência eram muitas vezes maiores que os dos mestres comuns. No entanto, eles ainda não podiam competir com um santo. Os santos eram monstruosos não apenas por causa de seu poder e habilidades de aspecto, mas também por causa de quão potentes e vastas eram suas reservas de essência. Para mestres como eles, essas reservas pareciam quase inesgotáveis. Especialmente para Sun-Yi, que estava queimando sua essência rapidamente devido a Shadow Shell. Ele nunca iria vencer a guerra de desgaste contra Jirifang. Então, ele teve que desmantelar o estilo de batalha do santo mais rápido. Muito mais rápido. Mesmo não conseguindo se concentrar nessa tarefa já que simplesmente permanecer vivo exigia quase toda a sua atenção. Não é bom. Ele grunhiu quando Jirifang desferiu um poderoso chute para trás com sua pata traseira de lobo, quase rasgando a carapaça de Sun-Yi em pedaços. Ele conseguiu desviar o golpe, e até tentou arranhar o santo com o pecado do consolo, mas a lâmina de Jade se enroscou no pelo grosso, arrancando um pouco dele, mas não deixando vestígios na pele do inimigo. Sun-Yi já havia feito um corte superficial em Jirifang antes, então o sussurro sinistro deveria estar deixando o santo louco. No entanto, ele não mostrou nenhum sinal de ter sido afetado pela maldição. Parecia que quebrar a mente de um transcendente, que era a mais afiada das armas por si só, não seria fácil, nem mesmo possível. Mente. A mente de um transcendente. Sun-Yi também possuía uma mente poderosa. Sua capacidade cognitiva e força de vontade eram anormais. Houve a bênção concedida a ele pelo sudário do crepúsculo também. E ainda assim, não foi suficiente. Bem então. De repente, ele pensou em algo muito simples. Se a mente dele não bastasse. Espere, por que diabos ele estava tentando resolver o problema apenas com seus próprios esforços, afinal? Ele tinha um parceiro perfeitamente bom ali. Convocando correntes de sombra para tentar prender o santo selvagem, ele viu a maioria delas errar o alvo, enquanto o resto foi facilmente dilacerado e destruído. Ao mesmo tempo, ele enviou a Nefis uma mensagem mental através da bênção do crepúsculo. A mensagem não continha palavras, não havia tempo para isso. Em vez disso, era uma forma de comunicação muito mais rudimentar, mas também mais rápida, contendo uma mistura de imagens, pensamentos incompletos e emoções. Para qualquer outra pessoa, isso teria parecido puro caos, mas Nefis o conhecia muito bem. Eles estavam tão familiarizados um com o outro que mesmo um fluxo tão puro de conceitos era suficiente para formar um entendimento. Eu acho que você deveria dar uma olhada para como terminar as frases um do outro ou adivinhar os sentimentos um do outro pela linguagem corporal, mas elevado a um nível completamente diferente. E ainda assim, funcionou. Nef pareceu compreender sua intenção instantaneamente e retribuiu. Uma enxurrada de conceitos e imagens invadiu sua cabeça. A intenção de Sun-Yi, é claro, era muito simples, já que sua mente não era suficiente para desmantelar o estilo de batalha de Jirifang com rapidez suficiente. Ele queria unir suas mentes para realizar essa tarefa mais rapidamente. Principalmente metaforicamente, mas também um pouco literalmente. Nefis talvez não possuísse a habilidade antinatural de perscrutar a própria essência de um ser através da dança das sombras, mas ela estava fazendo a mesma coisa que Sun-Yi o tempo todo. Sem dúvida, ela estava estudando o inimigo, tentando discernir os padrões de sua técnica de batalha para contorná-los. Mais do que isso, sua visão, embora não sobrenatural, não carecia de valor. Foi absolutamente o oposto. Afinal, Nep era um gênio do combate, ela nasceu e foi criada para a batalha,
E havia muito poucas pessoas no mundo que possuíam o mesmo nível arrepiante de afinidade com derramamento de sangue e destruição que ela. Sun-Yi tinha seus próprios insights sobre a maneira como Dirifang lutava, e ela tinha os dela. Ao combiná-los, eles seriam capazes de melhorar a compreensão um do outro sobre o inimigo, da mesma forma que seus poderes aumentavam um ao outro além dos limites usuais de seus aspectos. Esperançosamente, Sun-Yi rosnou e continuou a lutar. O demônio das sombras às vezes se movia como um humano e às vezes como uma criatura, que ele era. Ele se curvava de maneiras estranhas, usava seus braços longos para correr de quatro como um animal selvagem e desferia ataques com a ponta de ônix na ponta da cauda. Sua espada, suas garras, seus dentes e seus chifres eram todos armas, então ele usou todos eles em conjunto. Quando isso não bastava, ele invocava sombras ou passava por elas para atacar o santo de um ângulo inesperado. Nephis também estava levando seu corpo ao limite. Suas chamas queimavam e dançavam, tentando envolver o inimigo ou se fundindo em jatos incinerantes que poderiam cortar carne e ossos com uma facilidade assustadora. Ela parecia possuir uma autoridade sobre o campo de batalha que era quase assustadora. E enquanto faziam isso, também trocavam uma torrente de pensamentos e conceitos a uma velocidade tremenda. Sun-Yi estava compartilhando seu conhecimento, enquanto Nephis compartilhava o dela. As peças do quebra-cabeça voavam em sua cabeça, encaixando-se na imagem geral com cliques satisfatórios. Alguns deles ele mesmo havia descoberto, mas alguns eram novos e inesperados. Parecia que Nephis possuía uma perspectiva semelhante e diferente da sua, mas não menos aguçada. Ela prestou atenção em coisas nas quais Sun-Yi nunca teria pensado e chegou a conclusões que ele poderia ter perdido. O mesmo aconteceu ao contrário. Mas juntos, eles não perderam nada. Eles viram tudo. Era como se eles fossem oniscientes. E com essa onisciência, tudo se encaixou e a ciência de Saint Dirifang foi revelada a Sun-Yi. Ele hesitou por um momento e então enviou palavras reais a Nephis pela primeira vez. Ele disse. Ou melhor, pensou. Você confia em mim?